Lucas capítulo 13, 33. Diz a palavra: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Você pergunta agora para o teu irmão: quem disse para você parar? Fala essa pergunta para ele. Que às vezes nós temos já é do ser humano essa situação, essa questão, está sempre em freio, né? Usando freio constantemente em meio a qualquer situação, em qualquer dificuldade, em qualquer momento em que se levanta qualquer barreira, qualquer parede, qualquer confrontamento que haja. E é de praxe para nós, povo de Deus, o povo cristão, muitas das vezes pararmos e olharmos a situação e vermos: olha, peraí, essa coisa não é para a gente estar indo por esse caminho, porque está se levantando muita dificuldade, a gente está vendo as coisas acontecerem, não é bem de acordo com o que a gente tinha planejado, então não é de Deus. Muitas das vezes nós ouvimos vozes, né, de conselhos de amigos. Muitas das vezes nós ouvimos vozes de homens, grandes homens de autoajuda, psicólogos, homens que se colocam como doutores em determinada ênfase, doenças, mistérios do cérebro, né? E todos esses sentidos sempre se colocam, né, essas pessoas na posição, e muitas das vezes estamos dando ouvido. Eu me lembro que eu tive uma discussão muito feia com meu patrão, uma coisa de louco, sobre a questão como dizer, do que acreditar, do que ele dava mais valor, do que ele dava mais ênfase naquele momento. E eu fiquei muito indignado, porque eu falava muito da palavra da Bíblia para ele, falando com o que Jesus tinha feito, muitas das vezes o que a Bíblia podia estar fazendo, mostrando para ele a verdade dos acontecimentos. E ele pegava alguns livros que contestavam a palavra de Deus e dava mais razão a esses livros. E eu falava: poxa, você tem muito mais facilidade para dar ouvido a um cara secular escreveu ali, um tal de um livro segredo, uma coisa de louco, que foi uma junção de guru com a autoajuda, com budistas, com um monte de coisa, que fizeram uma parafernália de um livro louco. Porque ele estava dando ênfase a isso, dando razão, dando ouvido àquilo. Eu quero te dizer uma coisa, amado. Muitas vozes falam com você, tentam te direcionar, mas hoje só uma voz vai prevalecer para você: a voz do Senhor Jesus. Essa é a voz que nós temos que dar ouvido. A palavra de Deus nos diz que, em determinado momento, o povo de Israel estava diante de uma situação no Mar Vermelho. Deus tinha falado: ó, vai, parta com teu povo, Moisés. Partiu todo mundo para o Mar Vermelho, em direção, sumindo do Egito, na direção que Deus falou: é para frente, vai embora. De repente ele se depara com um mar. O mar. E agora? De um lado uma montanha, de outro lado outra montanha. E atrás, quando eles olharam,
o exército de Faraó com seus milhões e milhões de cavalos vindo em sua direção. Que situação. O que você faria numa situação dessa? Como você reagiria numa situação dessa? A palavra diz que aquele povo começou a olhar para Moisés e falar: vendo, Moisés, olha só o que aconteceu. Olha só, você nos tirou do Egito para podermos morrer à espada de Faraó aqui nesse deserto, no meio dessa situação. Olha o que você nos preparou. Eles não conseguiam enxergar o lado espiritual. Eles não conseguiam enxergar uma batalha espiritual. Eles não conseguiam enxergar que a solução deles estava na área espiritual. Aquele povo falou o seguinte: vamos parar, não tem mais jeito. Deus falou para eles: quem disse para vocês pararem? Quem disse? Moisés, toca nessas águas. Moisés tocou. E o mar se abriu. E eles passaram. Deus quer saber até onde você pode ir. Até que limite você pode chegar. Deus nos leva sempre ao nosso limite. Fala para o teu irmão: Deus sempre nos leva ao nosso limite. Fala para ele. Não tem como. Situação idêntica viveu Neemias. Neemias era copeiro do rei, agoniado com a situação de abandono em que se encontrava a cidade de Jerusalém, a cidade que foi escolhida pelo Senhor como a cidade do povo de Deus, e naquele momento se encontrava abandonada, entregue às baratas. Sabe por quê? Sabe por que se encontrava assim Jerusalém? Porque faltava crente. Estava aqueles que abraçassem a obra. E Neemias, que ainda estava lá, que não tinha voltado, mas que ainda estava lá, junto ao rei, na Pérsia, chegando e falando: olha, me incomoda muito ver essa situação, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu não posso ver essa situação. Quando Neemias chega lá e vê aquela situação, ele começa: vambora, todo mundo, porque vocês estão parados? Olha, está tendo uma dificuldade, não importa, vambora, vamos agitar. E aí começaram a reconstruir o muro. E aí começou a se levantar os adversários, Sambalate, Tobias, todos os arábios. Toda hora se levantava um grupo para ir lá, impedir a obra, impedir a construção. Sempre vai se levantar grupos para impedir a tua caminhada. Não tem jeito. O diabo tem emissários, ele manda a todo momento isso. Você sabe disso. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. É com eles que nós combatemos. E Neemias falou: olha, não tem jeito, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aí, por que nós estamos passando tanta essa dificuldade? É de Deus, vamos embora. Faz o seguinte, tapa essas brechas desse muro aí, porque tem brecha aí. Quem é que está dando brecha? Tem que ter cuidado com as brechas que você dá para o diabo entrar. Cuidado no seu lar, na sua casa, o que você assiste na TV. Cuidado. São brechas. A internet são brechas. Cuidado. Idêntica situação passou Esdras com Ageu. Aí já era a construção do templo. Quem falou para vocês que era para parar? Mas estamos tendo dificuldade, está vendo toda hora se levanta alguém.
toda hora vem um, fala, você não vai fazer. Olha, eu já falei para o rei lá para embargar essa obra. Você não vai fazer. Olha, vem fulano de tal lá, olha, e falou assim, olha, não faça nada não. Não pode não. Ageu falou assim, olha, quem falou que Deus está nas facilidades? Quem falou para vocês que Deus está nas coisas fáceis? Quando é fácil, desconfie. Fala para o teu irmão, quando é muito fácil, desconfie. Elias foi um homem que, aonde Elias pisava a planta dos pés, não tinha como você dizer, esse não é um homem de Deus. Elias fez 13 milagres conhecidos na Bíblia. Elias fazia chover, fazia cessar as chuvas. Elias combateu 900 profetas, sendo que 450 era de Baal e 400 de Azera. No monte, invocou a Deus, mandou primeiro eles invocarem o Deus dele para ver se saía fogo lá. Não. Manda descer fogo para consumir o holocausto, não descia nada. Manda, talvez, olha, é surdo, talvez não ouça. Com toda a autoridade que tem Elias, agora vou armar o meu altar. Armou o altar com as pedras, colocou o holocausto, encharcou de óleo. Manda botar água, pode botar mais água. Quanto mais água, água. A palavra diz que encharcou de água de tal modo que em todo o altar estava praticamente igual a uma piscina. E aí ele clamou ao Deus do céu: Senhor, consuma esse holocausto. E a palavra diz que foi consumido tudo, a água, tudo que tinha direito. E aqueles profetas se ajoelharam diante. Só o Senhor é Deus. Falaram, só o Senhor é Deus. Esse mesmo homem que fez isso tudo, que chegou para Acabe, que era o rei de Israel, aquele rei pervertido, aquele rei endemoniado, chegou com autoridade e falou, olha, presta atenção, eu vou cerrar os céus. Não vai ter chuva em Israel. Esse mesmo homem agora ele se vê numa situação fugindo da presença de uma mulher. Essa mulher, esposa de Acabe. Por quê? Porque ele tinha destruído os profetas desta mulher, os profetas de Baal, nesse combate no monte. Agora ele está dentro de uma caverna escondido e chorando, falando, Deus me leva. Pô, eu não quero mais, eu quero parar porque não está a situação. E Deus falou, Elias, o que você está fazendo aí dentro? Ah, poxa, eu não estou aguentando mais, a perseguição está grande, a luta está grande. Elias, fui eu que mandei você parar? Foi a voz de Deus que você ouviu, Elias? Ou foi a voz do homem? Jeremias, coitado. Acho que não teve homem que sofreu mais do que Jeremias. Você dizia, meu Deus, esse homem teve sofrimento igual. Você pregar 40 anos para Israel e não converter uma alma sequer, e só indo direto para o calabouço, e só indo direto para a praça pública para ficar pendurado numa gaiola, no sol, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem água, sem nada.
quando não ficava na gaiola na praça servindo de escárnio, ele ia para onde? Sabe para onde? Cisterna rota. Sabe de que é cisterna? Onde ficavam as bostas de toda a cidade. Ali ele ficava lá dentro. Imagina. Ratos, lacraia, gangrena, tudo que podia acontecer com aquele homem ficava lá embaixo. Aí, de uma hora para outra, tira Jeremias de lá, tirava Jeremias. E aí Jeremias todo contente, pô, vou embora, vou sair fora. E Deus fala, vai lá e prega de novo. Ele, pô, que isso, Deus, você está falando sério? Não, você está brincando comigo. Não, vai lá e prega de novo. Mas ninguém quer ouvir. Vai lá e prega de novo. Deus sabia que ninguém ia ouvir. Mas Deus falou, olha, não foi por falta de pregação que vocês não ouviram. Eu enviei. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí Jeremias ia novamente. Chegou a hora que Jeremias falou assim, Senhor, chega, basta. Sabe por que eu estou servindo de escárnio para esse povo? Eu estou servindo de afronta. Todos estão zombando de mim, todos riem de mim. Todos essa situação que eu vivo. Olha, eu não estou vendo nada, não. Olha, maldito o dia que eu nasci, maldito o ventre da minha mãe. E Deus falou, Jeremias, importa caminhar. Jeremias, ele sentiu algo tremendo quando Deus tocou ele. Ele falou, quer saber de uma coisa, Senhor? Com todo o meu sofrimento, vale a pena. Com toda a luta que nós passamos, vale a pena. Porque quando vem a vitória, ela vem de um suor gostoso. Ela vem de um combate, ela vem de uma valorização. Ela não veio por acidente. Quem disse para Paulo parar? Paulo tinha todos os motivos para parar se ele quisesse. Para, que eu não sou, não andei com Jesus, não sou os 12 apóstolos. Peraí, eu tenho, o que eu tinha que fazer eu já fiz, já escrevi algumas cartas, agora chega, cheguei aqui, tudo bem, parei, né? Vou sentar aqui na minha igrejinha e pronto, é ruim, hein? Deus falou, Paulo, importa que você vá até Roma, não importa, você vai. Foi o maior evangelista do mundo. Não teve igual. E de cadeias em cadeias. Ele falava assim, eu sou prisioneiro. Mas sabe de que ele era? Ele falava, eu sou prisioneiro de Cristo. Porque quem me mantém preso nas cadeias é Cristo. Sabe por quê? Porque ele preso nas cadeias era o único jeito que ele tinha para sentar, para escrever e compilar aquilo que Cristo queria que ele compilasse, que era a palavra de Deus. Ah, não, os homens que prenderam. Não, foi Deus que prendeu. O que Jesus falou para Pilatos? Olha, está pensando que você tem esse poder por quê? Se do Pai não fosse te dar esse poder, de nada tu faria não, meu irmão. Concedido pelo Pai. Tá? É por isso que você está aí. Tem que dar glória a Ele. Foi o que Cristo quis dizer a Pilatos. Não entendeu o recado? Não entendeu. Eu quero te dizer essa noite, amado. Seja o que for, que tente te parar. Se não for a voz de Deus, você tem que seguir. Importa caminhar, Jesus falou, hoje, amanhã e no dia seguinte. Essa indagação Jesus falou porque naquele momento
os discípulos vieram correndo, olha, Senhor, você não está meio preocupado? Olha, Herodes, aquela raposa, está tentando te parar de qualquer jeito. Olha, ele está te perseguindo, ele vai te encontrar. Olha a situação. Jesus falou, olha, importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Não há o que pare Jesus, não há o que pare o crente quando ele quer fazer a obra. Não há. Só o próprio crente. Não há o que pare você se você estiver determinado. E se você colocar Deus na tua frente, o Senhor dos Exércitos na tua frente, não há como te parar, meu amado. Não há. Tem um louvor que fala assim, basta uma palavra. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Uma só palavra faz a nossa vida mudar. Basta o Senhor querer e você querer. Então, no dia de hoje, aprenda uma coisa. Deus não está nas facilidades. E Deus não vai facilitar nada para você. Pelo contrário. As coisas ficam um pouquinho mais difíceis do que o normal. Porque você precisa valorizar o que você vai receber. E porque Deus também não dá pouquinha coisa, Deus dá muita coisa. Deus dá coisas astronômicas.